microfone está ali do lado. Se puder utilizar. Alô? Esse aqui é para aqui, para a gravação. É para ele, né? Ok. Eu vou pedir só um minutinho para ajeitar aqui, tá certo? Para a gente depois poder conversar sobre. Alô? Sobre o difícil convite de Jesus. Não sei se vocês acham difícil. Acham difícil? Ou talvez a pergunta fosse: vocês acham que Jesus fez um convite para a gente? Se ele fez, qual que vocês acham que foi o convite? Não se preocupe que não é prova não tem nota, né? Então a gente só está, por enquanto, batendo papo, enquanto eu me organizo aqui. Então vocês acham que ele fez um convite, né? Mas qual foi o convite, na opinião de vocês? Você tem vontade de vir para casa do pai, para casa dele, né? Eu acho que é um convite que, de repente, você tem uma vontade de ir. Essa vontade de ir para lá? Sim, no caso, vir para aqui, entendeu? Para aqui, para o centro. Para o centro, qualquer outra religião, né? Isso. É um convite, não é? É um convite. Mas além desse, que mais? Que outros convites? Que outro convite ele pode ter formulado para a gente? Não querem se arriscar? Oi? O convite de levar os ensinamentos dele. Esse é um outro convite. O convite do amor, do perdão, né? E a caridade. Então, aí a gente já tem alguns convites, não é? Mas o convite que eu quero falar, né, é um outro, que tem a ver com tudo isso que a gente está vendo aqui. Né? Porque naquele tempo que Jesus veio para cá, no mundo conhecido de então, né, a crença era numa pluralidade de deuses. Né? E essa crença, ela estava perdendo força já. Por exemplo, na Grécia, né, com a questão do Olimpo, os deuses gregos, e em toda aquela área eram povos politeístas. Os hebreus, ou judeus, é que eram monoteístas. Né? Mas mesmo entre eles, estava uma coisa muito formal, mas muito formal mesmo. Muito ligado à aparência. De forma que não havia propriamente uma conexão. E entre eles, os hebreus, se esperava a vinda de um Messias. Mas naquele período, antes de Jesus e no período que Jesus veio, o povo já estava meio ressabiado, né? Que de vez em quando surgia alguém dizendo: eu sou o Messias, né? Eu sou o Messias. E aí, Jesus, aos 30 anos, ele começou a sua tarefa. E que tarefa é essa? Jesus, a gente sabe que é um espírito de uma evolução tão grande que nós o confundimos com o próprio Deus, tão evoluído que ele era. Né?
nós o confundimos. Mas como qualquer outro ser que vem para cá, ele veio com uma tarefa bem definida, né? E dentro dessa tarefa, a gente pode listar alguns itens muito importantes. O primeiro, mostrar a vida física como uma escola para aperfeiçoamento. E a gente vai desdobrar isso aos pouquinhos, tá certo? Ensinar uma metodologia de autoaprimoramento. Porque ele ensinou uma metodologia para que aquele que seguisse essa metodologia se aprimorasse. Ele falou sobre o Deus Pai. O outro como irmão. Veja bem, isso foi um avanço tremendo num período em que o outro podia ser escravizado, facilmente morto, humilhado, perseguido, execrado, né? Por exemplo, se eu devesse uma quantia a alguém naquele tempo e eu não pudesse pagar, eu me tornaria escravo daquela pessoa, né? Passaria a ser escravo daquela pessoa. Então, o outro como irmão, revelar o mundo espiritual. E aí a gente vê Jesus falando que o reino dele não era deste mundo, né? Mas que ele não podia explicitar isso porque as pessoas daquela época não estavam em condições de compreender se ele fosse além daquilo que ele ensinou. Tanto que ele ensinava, depois que ele falava para o público, ele ensinava aos apóstolos, aos seus discípulos. Tanto que um deles perguntou, mas mestre, por que é que essas coisas que nos fala em particular, por que não as ensina ao povo? Diz, porque eles não compreenderiam. E vocês estão em condição de compreender. Então eu imagino, né? A gente não vê ele falando, mas não vai muito além disso. Mas eu imagino, me permite imaginar, que além de falar mais para os discípulos, ele os treinava para posteriormente, depois que ele tivesse ido embora, né? Então, ele veio também como tarefa não somente falar, esse aqui é o caminho, né? Mas exemplificar. E ele exemplificou. E ele exemplificou dentro daquilo que mais adiante eu vou falar qual foi o convite, que eu penso que ele formulou, né? Porque é verdade, ele veio convidar ao amor, veio convidar à fraternidade, veio convidar ao perdão, mas tudo isso com um determinado objetivo. E além disso, se Jesus não tivesse ressurgido depois da morte do seu corpo físico, muito provavelmente, né, aquilo que ele ensinou teria se perdido. Então, o fato dele ter ressurgido, isso causou um impacto tão grande entre aqueles que o seguiam, porque ele passou um tempo entre eles, depois da morte, não é? E depois é que ele ascendeu ao mundo espiritual. Mas naquele tempo, eles puderam tocá-lo, puderam conviver, ouvi-lo, conversar. Então isso causou um impacto tão grande que eles se imbuíram do desejo profundo de levar aqueles ensinos para outras pessoas. Ora, se nós estamos sendo beneficiados, vamos beneficiar os outros. E Jesus mesmo disse, vão e ensine tudo o que eu ensinei a vocês. Ele não disse para ninguém, vão lá e convertam-os, vão lá e constituam uma nova religião. A gente não vê em nenhuma parte do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, Jesus se referindo aos discípulos dessa forma. O que ele disse foi, ensine a boa nova. E essa boa nova era exatamente o convite que ele trouxe. E
a gente comparando, por exemplo, a vinda de Jesus, o pessoal diz assim, Jesus falou, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Jesus mudou quase tudo. O que era a lei que ele se referia? Os 10 mandamentos. O resto ele fez diferente. Era proibido trabalhar no sábado. Né? Ele trabalhou no sábado, porque ele curar foi considerado como um trabalho. E ele foi recriminado. E aí ele deu uma lição aos fariseus, né, que o criticaram por ele estar operando curas no dia de sábado. Então ele fez muitas modificações naquilo que se acreditava naquele tempo. Por exemplo, em relação ao Antigo Testamento, a ênfase não era em vida espiritual, era na vida material. Se você fosse obediente a Jeová, você teria colheita próspera e rebanho se multiplicando. Ou seja, você seria recompensado aqui. Então a ênfase era na vida material. Jesus deu ênfase na vida espiritual, mas isso não significava, na fala dele, que a gente deveria deixar de lado a vida espiritual, não compreender a vida material. Compreender a vida material como uma transição de preparação para o retorno para a casa do Pai, para o reino de Deus. Né? Na época, no Antigo Testamento, né, Jeová, Deus dos hebreus, né? Tanto que é comum na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente encontrar passagens dizendo que o Deus de Israel ia à frente dos seus exércitos, destruindo os inimigos. Então era o Deus que os hebreus acreditavam. E aí Jesus vem e não fala no Deus guerreiro, no Deus Pai, no Deus de amor, no Deus de bondade, no Deus de justiça, mas de misericórdia também. Então, ele mudou o conceito sobre Deus, não mudou? Deus não muda, é um só, mas o conceito que nós temos sobre ele evolui com o tempo. Então, do Deus guerreiro passou para o Deus Pai amoroso, pleno de justiça e de bondade. E aí vieram os espíritos com o espiritismo e tiraram a noção antropomórfica, ou seja, de Deus como se fosse um espírito, né? Talvez até humanizado, tirou essa noção e falou em termos de inteligência. Uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Saiu daquela visão antropomórfica, não é? Semelhante ao ser humano. E aí mudou novamente o conceito de Deus. Então, naquele período, estava muito em cima de família e tribo. Hoje ainda está um pouquinho, né? Mas ainda está muito assim também, mas na época era muito mais, né? Tanto que uma tribo brigava com outra. E Jesus falou sobre a humanidade. Mudou nesse aspecto também. Então a gente vê que Jesus, ele subverteu a ordem de muita coisa com a vinda dele, né? Então, ele não foi visto somente como mais um daqueles que se dizia o Messias. Ele foi gradativamente se apresentando como tal, através dos seus atos e da autoridade moral, porque quem dele se aproximava não continuava do mesmo jeito. Não sei se vocês já leram o romance de Emmanuel, há 2000 anos, onde ele relata o encontro que ele teve com Jesus. Ele, a partir dali, alguma coisa de diferente se instalou nele. Já não conseguiu continuar sendo o mesmo. Porque a autoridade moral de Jesus era tamanha que onde ele chegava, ele atraía.
Atraía também por conta dos milagres, né? O pessoal onde sabe que tem um centro espírita ou algum lugar que tem gente fazendo cura é assim, não é? Enche. Porque todos nós queremos ficar bom do corpo físico, né? Mas, na verdade, a gente o que precisa mesmo é ficar bom da alma, espiritualmente. O corpo físico esse vai adoecer de qualquer jeito, a gente fica bom de uma coisa, mais adiante adoece de outra. E que eu saiba, nunca ninguém morreu de saúde, né? Morre de alguma doença. Então, veja bem, ainda mostrando aquilo que Jesus foi modificando, Antigo Testamento, né? Elias, não sei se vocês conhecem sobre o profeta Elias, acredito que sim, né? Era um médium muito poderoso. Tanto que Jesus fala que Batista, o João Batista, era o Elias que havia de vir. Ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Então, o Elias era um médium poderoso, né? E aí tinham os sacerdotes de Baal. Baal, o Senhor, era um deus muito em voga entre alguns povos daquele tempo, que Jesus, antes de Jesus, durante Jesus e depois dele também, Baal. Aí tinha os sacerdotes, né? E houve uma competição lá entre os sacerdotes de Baal e Elias, né? No sentido de provar que qual Deus é que era mais poderoso, Baal ou Jeová. E aí montaram 2 fogueiras, né? Para que o sacerdote rezasse, orasse, e o Deus acenderia a fogueira. E aí os sacerdotes de Baal começaram a orar, e a fogueira não acendeu. Aí Elias, médium de efeitos físicos, né, orou e produziu um fenômeno que é chamado de combustão espontânea para pirogenia. A fogueira pegou fogo, né? Aí o que é que ele fez, depois de ter feito aquela demonstração? Mandou cortar a cabeça dos 70 sacerdotes de Baal. Aí como é que João Batista morreu? Decapitado, né? Decapitado. Então veja bem, tudo no Antigo Testamento tem muito a ver com uma certa violência, uma certa força. E Jesus era mansidão. Era assertivo, né? Mas era manso. Ele ensinou sobre o Pai sem preferências. Enquanto que os povos antigos acreditavam que os deuses tinham preferências. Então, Jesus falou sobre o Deus, a divindade, que não prefere esse povo em detrimento do outro, né? Que amava a todos indistintamente. E se acreditava, conforme está no Antigo Testamento, que a desobediência a Jeová poderia desencadear sua ira, né? Então tem relatos, inclusive, de pessoas que foram fulminadas porque desobedeceram a Jeová. Então era uma ideia de um Deus hostil, agressivo, guerreiro, apropriado para a psicologia, para a forma de funcionar, de viver a vida daqueles tempos. Enquanto que Jesus falou sobre o Criador de todas as coisas, como sendo amor, paciência e bondade infinitas. Agora, uma coisa muito importante. Tem uma frase lá, um texto, em João capítulo 6, no versículo de 51 a 52, que Jesus ele fala o seguinte: eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação deste mundo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos.
levaram isso quase que ao pé da letra, né? Mas, na verdade, isso é um símbolo, isso é uma metáfora. E aí a gente precisa saber que, em termos de conhecimento, a gente tem o conhecimento racional. O conhecimento racional é aquele que, pela inteligência, eu aprendi, eu sei, pela inteligência. Mas o conhecimento pela inteligência pode até me levar a fazer um esforço, mas necessariamente ele não me modifica por dentro, a não ser que eu o coloque em prática. Dentro desse conhecimento racional, tem um que ele é ensinado para todo mundo. Então, tinha aquilo que Jesus ensinava para todo mundo. E tinha aquilo que Jesus só ensinava para os discípulos, porque eles podiam compreender. Inclusive, Jesus, ele disse que não se deveria ensinar para todo mundo tudo, né? Porque nem todos poderiam compreender naquela época. Mas chegará o dia em que eu enviarei o Consolador, e este relembrará tudo o que vos tenho dito e ensinará novas coisas. Ou seja, ensinaria mais do que ele ensinou e relembraria aquilo que ele tinha ensinado. Mas além do conhecimento racional, tem um outro conhecimento que ele é visceral. Quando eu aprendo racionalmente e intelectualmente, e eu começo a praticar, a experimentar, eu vou emocionalmente vivenciando aquilo que minha razão me diz que é o correto, que é o verdadeiro. Aquele conhecimento, ele vai reverberando na essência do meu ser, ele vai tocando a minha essência, e na minha essência, aquilo que eu estou treinando, vivenciando, que o conhecimento intelectual me trouxe, já existe. Então vamos ver o seguinte, a bondade. Né? Emmanuel ele diz o seguinte, se queres que a bondade um dia te seja inata, treine-a todo dia. Então bondade, amor, perdão, né? Fraternidade, tudo isso é treinável. Então, racionalmente, eu sei que o amor é importante, né? Mas será que eu já vivo o amor em sua plenitude? Não, ainda não, né? Porque no nosso nível evolutivo, a gente vive o amor ainda caracterizado ou permeado pela porção de egoísmo. Eu proporciono, mas eu quero de volta, né? Eu faço, mas você tem que corresponder. Então, esse é o amor que ainda nos é possível. Vocês possivelmente já estão numa fase mais adiantada, mas eu e a humanidade lá fora, a gente ainda está nesse nível aqui, que é o chamado amor egoísta, né? Eu dou, mas eu quero de volta, né? E o conhecimento visceral, na medida em que eu exercito, eu treino o amor, né? Com a minha família, meus entes queridos, com os amigos, com aqueles que eu não conheço e com aqueles que me perturbam o juízo, esses daí fazem parte também do treinamento, né? Porque tem um pessoalzinho especializado em perturbar o juízo, né? Então, faz parte do treinamento. Se eu estou treinando realmente com a compreensão do que eu estou fazendo e o meu treinamento é sincero, isso vai tocando na minha essência, vai reverberando na essência. E o amor já está lá, em potencial. Eu estou treinando e aí começa a desabrochar de dentro para fora. Esse é o conhecimento visceral, é o conhecimento emocional que a vivência despertou. Mas é preciso que eu realmente treine. Então, quais os ensinos de Jesus? Perdão, amor, solidariedade,
lei de causa e efeito, né? Jesus falou sobre a lei do karma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? De acordo com o que semeares, colherás, né? Então ele falou sobre isso. O Deus interior. Quando a gente vai pedir alguma coisa a Deus, para onde a gente olha? Lá para cima, né? Lá para cima, né? Mas se Deus está em todo lugar, ele está aqui, não está? E quando perguntaram a Jesus onde está o reino de Deus, para onde ele apontou? Dentro de você. Então Deus está dentro, o reino de Deus, que é esse potencial que já possui tudo o que um dia nós chegaremos a ser, está dentro, e ao mesmo tempo está fora, está aqui do meu lado. Então, eu preciso ir a algum lugar para me conectar com Deus? Não. Mas é bom ir, porque um estimula o outro, né? É bom ir, porque na convivência a gente aprende sobre fraternidade, companheirismo, doação. Um ajuda o outro, um reforça o outro. Então, é importante a gente se congregar com o mesmo pensamento, o pensamento de aprender, de melhorar e de servir a Deus. Jesus falou sobre a casa mental, e aí eu vou entrar um pouquinho depois. Cuidar do hoje, né? Cuidar do hoje. A cada dia o seu problema, ou seja, cuidar de cada dia. A gente obedece isso, vocês talvez obedeçam, mas o pessoal lá fora vive tentando cercar o futuro ou reclamando do passado. Não é assim? Né? Aí quanto mais eu tento cercar o futuro, mais agoniado eu fico, porque não dá para cercar o futuro, não dá para laçar o futuro, não dá para garantir daqui a pouco, amanhã, porque uma das leis de Deus é a imprevisibilidade, isso é lei divina, é imprevisível, né? A gente pode ter certeza de uma coisa, né? Por exemplo, todo mundo diz, a única coisa certa não é a única, mas a maioria do pessoal diz, a única coisa certa é a morte, né? Mas como vai morrer, quando vai ser, do que, ninguém sabe, não é assim? Né? Então, cuidar do hoje, ser flexível. Jesus ensinou isso também, flexibilidade e não rigidez. Respeito ao semelhante. Jesus, um personagem que era muito execrado na sociedade hebreia daquele tempo, era o cobrador de impostos, né? Hoje a gente não tem um cobrador de impostos assim, a pessoa que vai cobrar de você. Naquele período tem, hoje a gente tem o Estado, né? Que cobra da gente pra caramba, né? Mas na época tinha, tanto que Mateus, um dos discípulos, foi cobrador de impostos. Alguém aqui assistiu ou assiste a série Os Escolhidos, The Chosen? Né? Mateus ali tá bom demais, não tá? O Mateus, o ator que faz Mateus, né? É muito bonita aquela série. Então, Jesus esteve ao lado. Esperar um pouquinho que passe, né? Enquanto isso, a gente dança. Eu espero que ele não estacione aqui na porta, né? Tá forte.
O outro ensino de Jesus, que ele também deu exemplo, foi o cumprimento da vontade de Deus. Tanto que Jesus ele disse: eu não faço a minha vontade, mas a do meu Pai que está nos céus ou em todo lugar, né? O que é que caracteriza um espírito muito evoluído? Ele faz a vontade de Deus. Né? O que é que caracteriza um espírito imperfeito? Ele quer fazer a sua vontade, né? E aí é por isso que o pessoal lá fora fica tentando cercar o futuro, porque não gosta das coisas imprevisíveis e tenta fazer com que seja previsível. Como isso não é possível, muito medo, sofre-se de ansiedade pra caramba. Então veja bem, continuando aqui, vamos ver o seguinte: perdão. Jesus ensinou, não ensinou? Amor, solidariedade e não julgamento, né? Hoje em dia, tanto a parte de psicologia, a parte da medicina, fala sobre a importância do perdão. O que é que ocorre quando eu não perdoo? Eu fico continuamente, ou nos momentos em que eu me lembro, lançando na circulação sanguínea substâncias que vão atacando o meu corpo. A mágoa, o ressentimento, aí vai atacando articulações, musculatura, aparelho digestivo, né? Intestino, estômago, aparelho respiratório. Depende da sensibilidade de cada pessoa. Depende do órgão ou do sistema mais sensível da pessoa. Então a mágoa, ao longo do tempo, ela vai destruindo a saúde física. E aí quando Jesus diz perdoa não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, é porque isso era o máximo que eles calculavam, ou seja, perdoa infinitamente, porque é melhor para a gente. Agora é fácil perdoar? Não é. Por que é que não é fácil perdoar? Porque a gente não foi adaptado pela evolução para mudar, não. A gente foi preparado pela evolução para a gente se manter alerta, né? A gente vem de uma experiência animal onde ficar vivo era tarefa de todo momento, então tinha que permanecer alerta e tinha que lembrar daquilo que já aconteceu, que é para não ser apanhado de surpresa. Se uma pessoa sofre algo, tem uma parte dela que vai ficar dizendo: não esqueça, senão você sofre de novo. Não esqueça, senão vão fazer a mesma coisa novamente. Isso não é pensado racionalmente, isso é vivido emocionalmente. Então a pessoa tem que estar em alerta. Para estar em alerta, ela tem que manter a raiva. E mágoa é uma forma de raiva, né? Ela tem que manter a raiva. Porque quando ela perdoa, ou seja, ela inicia o trabalho do perdão, ela está dizendo para ela: já passou, já aconteceu, né? Eu não preciso guardar isso dentro de mim porque eu me amo. Então ela está deixando de lado aquilo ali. Deixando de lado aquilo ali, ela abre a guarda, usando esse termo. Ela se coloca disponível para o que possa acontecer, né? E aí tem uma parte da gente que não quer saber disso. Então Jesus disse: perdoe o seu semelhante, né? Perdoe aquele que te ofendeu. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso primeiro me amar, gostar de mim, me respeitar, né? Me apreciar, perceber o meu valor, me compreender. Porque se eu consigo me compreender, eu consigo compreender o outro. Se eu consigo perceber minhas áreas inferiores, minhas imperfeições, ou utilizando um termo que uma determinada área da psicologia utiliza, minha criança magoada e ferida, eu consigo perceber a criança magoada e ferida do outro. Se eu for me aprofundando no conhecimento de mim mesmo,
eu vou me dando conta que as raivas que eu sinto é quando eu estou sendo contrariado. E quando eu sou contrariado e reajo com raiva, é minha criança magoada que vem à tona. Porque é como se a outra pessoa não concordando comigo, aí eu estou pegando algo simples, não é? É como se ela estivesse me negando, e me negar é semelhante à morte. E uma parte de mim reage com raiva para fazer com que a outra pessoa mude de ideia e concorde comigo, né? A solidariedade, a parábola do bom samaritano, né? O convite à caridade, né? O convite ao amor, e não julgar. Não julgueis para não serdes julgados, pois com a mesma medida com que julgardes o teu próximo, vós também sereis julgados. O que é que isso quer dizer? Com a mesma medida que julgardes o teu próximo, vós também sereis julgados. Tem alguém nos julgando? Deus vai nos julgar? Certamente que não, né? Porque Deus nos compreende, Deus sabe sobre nós, né? E nos acolhe e nos ama exatamente como estamos, nos concedendo a renovação das oportunidades para que a gente progrida. Mas, na psicologia, por exemplo, quanto mais próximo eu estou, mesmo que seja inconsciente, do ato daquela pessoa, minha tendência mais forte vai ser julgá-la com maior severidade. Ali naquela passagem do atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, estava a mulher adúltera. E uma multidão de homens, não tinha uma mulher ali, eram homens, né? Prontos para atirar a primeira pedra. Aí conta Humberto de Campos que Jesus, ele diz, dizem as tradições antigas, que Jesus começou a escrever quando perguntaram para ele se era para jogar as pedras ou não, né? Porque a lei mandava dilapidar, apedrejar a mulher adúltera. Então eles queriam cumprir a lei. Aí Jesus começou a escrever na areia. E aí dizem as tradições que ele foi escrevendo os pecados de cada um, os erros de cada um. E aí eles foram lendo aquilo na areia, e dos mais velhos começaram a sair, porque os mais velhos eram os que tinham mais pecados, né? Tinha mais tempo de vida, pecaram mais. E em seguida os mais jovens foram saindo. Até que ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus perguntou, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse, foram embora. Disse, então, eu também não tenho nada para te acusar. Vai, né? Não voltes a incidir no erro. É óbvio que ele não é assim exatamente que está lá, mas é isso que quer dizer. Melhora a tua vida, melhora a tua condição, né? Aproxima-te de Deus. E aí a mulher vai embora e Jesus não julga. Por que é que ele não julgou? Porque ele a compreendia, ele se amava. Ele se amando e se conhecendo era capaz de conhecer e de amar o outro. E aí não tinha por que julgar. Quanto mais severo é o julgamento, mais próximo nós estamos daquela falha. E a gente não consegue nem perceber isso, né? Então, em relação à lei de causa e efeito, aquilo que eu falei, quem com ferro fere, com ferro será ferido, a cada um segundo suas obras. Daí não saireis até pagares o último ceitil. Ou seja, a gente vai para o mundo espiritual, reencarna, volta para lá, reencarna, até que a gente tenha aprendido tudo que este nível de vida comporta. Aí a gente não precisará mais vir para cá. Vai para outro local mais evoluído do que aqui. Mas enquanto a gente não aprender, a gente vai para lá e volta. Diz Emmanuel que uma parcela enorme da humanidade
passa para o mundo espiritual e reencarna e não tem nem consciência plena da mudança, lá e cá, né? E os espíritos, eles nos dizem isso, né? Que nós somos os artífices do nosso futuro. Ou seja, de outra forma, a nossa vida é uma construção nossa. A vida que a gente vive é uma construção nossa, desde o nascimento até agora e de acordo com as vidas passadas também, não é? Então, se eu quero melhorar minha condição de vida, eu preciso aprender também através da vida que eu vivo, para ampliar minha consciência e poder mudar, né? Me renovar. A casa mental, o cuidado com a casa mental. Bem-aventurados os servos, a quem o Senhor achar vigilante quando vier. Jesus disse, né? Ou seja, a pessoa cuidar da sua mente, estar vigilante, orai e vigiai, para não cair em tentação, né? Então, orar e vigiar é a gente manter uma atenção voltada para o que é verdadeiro, para a nossa vida. A gente treinar a mente para centrar a mente no hoje, no agora, né? Sem que a gente fique ou no passado, se queixando do que já foi, ou no futuro, como eu disse, tentando cercar aquilo que não pode ser cercado, né? A gente treinar a mente para ficar no agora, no aqui e no agora. Gente, por que isso? Isso melhora a vida da gente. Se a gente treinar meditação, né? Se a gente centrar o pensamento no hoje, no agora, acalma. E acalma de uma forma que a gente não tem nem ideia. Vocês não, que já são calmos, né? Mas o pessoal lá fora agoniado se beneficiaria muito com isso, né? Ficar no presente. Não vos inquieteis com o que haveis de comer ou beber, e não andeis com vãs preocupações. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, né? Ou seja, não é que tudo isso vai chegar para a gente de mão beijada, mas se eu estou treinando a calma, conexão com Deus, com aquilo que é bom, minha mente se abre, eu vou ter mais sucesso na vida profissional, mas não é o que eu estou procurando em primeiro lugar. O que eu estou procurando em primeiro lugar é o sucesso, usando a mesma palavra, na conexão com Deus. E conexão com Deus é eu me conectar com o reino de Deus que está dentro de mim. Para que eu me conecte com o reino de Deus que está dentro de mim, eu preciso treinar o auto-amor, aprender a me amar. E aí ele continua, né? Oração e vigilância, jejum e oração, que quer dizer educação da mente através do desenvolvimento da atenção e renovação da imaginação, pensamentos, emoções e sentimentos. Se vocês prestarem atenção, a respiração, vocês vão perceber que a maioria tem a respiração rapidinha, meio curta, né? Presta atenção um pouco. Quem achar que tem a respiração meio curta, levante a mão. Meio curtinha, não é? Olhando por aqui, dá para perceber, né, que a respiração é meio curta. O que é isso? É que a gente vive preocupado, né? Preocupado para as coisas não darem errado, né? Preocupado que todo mundo da família tenha saúde, né? Preocupado se a gente vai dar conta com o que tem que fazer, comprar, pagar até o final do mês. Isso dá uma agonia por dentro. Vamos fazer um exercíciozinho, né? Deixa os olhos fechados, por favor. E deixa o corpo solto. Deixa os olhos fechados e o corpo solto. Isso. Inspire profundo. Sem fazer força. Inspire profundo e solte devagar pelo nariz. Isso. Inspire profundo e solte devagar. Bem devagar mesmo.
E aí volte a inspirar profundo, bem profundo. E solte devagar. Inspire devagar e solte. Vá fazendo isso até eu pedir que abra os olhos. Inspire profundo e solte devagar, bem devagar. Isso. Sinta a respiração. E eu vou pedir agora a vocês que levem a observação para dentro do nariz. Sinta o ar passando pelo interior do nariz. Quando ele entra e quando ele sai, passando pelo interior do nariz. Isso. Você vai perceber que a mente fica tentando escapulir, pensando uma coisa, pensando outra. Não tem importância. Leve a observação de volta para o interior do nariz. Inspire profundo e solte devagar. Bem devagar. Isso. Bem devagar. Pode ir encerrando o exercício, abrindo os olhos. Quem se sentiu que relaxou um pouquinho mais? Isso. Alguém sentiu que ficou um pouco mais tensa? Não, né? Relaxa, não relaxa? Relaxa. Agora imagina se você treina isso todo dia, 2 vezes por dia, 5 minutinhos. Imagine que você treinando 2 vezes por dia, 5 minutinhos, vai aumentando gradativamente até chegar em 10 minutinhos. E depois você vai lembrando de fazer isso ao longo do dia, trazendo a mente para o presente. Né? Gente, em menos de 40 anos você está tranquilo. É muito tempo, 40 anos, é. Mas se você não treina, né? Não treina, continua a tensão. Vocês não, que são pessoas calmas, né? A tensão, ela continua. A agonia continua. E o convite de Jesus é para que a gente eduque a mente, eduque o coração, eduque o comportamento. Esse foi o ensino dele. Tanto que ele falou sobre a porta larga e a porta estreita, lembram? Porta larga. O que é a porta larga? São os automatismos. O automatismo mental, comportamental, que a gente vive no dia a dia. Já está tudo automatizado, não precisa de esforço nenhum. Essa é a porta larga. Essa é a porta de tudo que a vida proporciona para a gente. Qual é a porta estreita? É a do treinamento interior. O treinamento que exige autoobservação, autoconfrontação. Quando a gente, por exemplo, sente um mal-estar, tipo a ansiedade, aquela ansiedade forte, o que a gente quer normalmente é se livrar dela, não é isso? É se livrar. Mas quanta gente lembra, pensa ou sabe que aquela coisa ruim que a gente está sentindo é a gente que está criando? Que vem de dentro, pela forma de pensar, pela forma de viver, pelas coisas inconscientes. Né? Então aquilo ali é um código através do qual o inconsciente está comunicando coisas para a parte consciente. Mas se eu não sei disso, eu vou ficar tentando me livrar, e eu tento me livrar. Aquilo passa, mas depois volta. Passa, depois volta. Com o tempo, com os anos, vai alterando minha pressão arterial, vai alterando o metabolismo da glicose,
vai alterando o metabolismo dos lipídios, vai alterando um bocado de coisa no meu corpo, né? Então, Emmanuel, ele também diz, vocês são os construtores da sua vida e do seu futuro, né? Do seu futuro. E aí, nesse sentido, né, Jesus falando para a gente e modificando o conhecimento antigo para o conhecimento novo, ele estava trazendo para a gente um roteiro a ser seguido, né? Dizendo, se você segue esse roteiro, você chega a Deus. O que é chegar a Deus? É eu estar conectado, é eu estar presente, é eu ter desabrochado o amor. Isso é a conexão com Deus, né? Vocês vejam quantas coisas ele ensinou naquela passagem da mulher adúltera. Ele não a julgou. Não a julgou. Ele foi capaz, depois de ouvi-la e de compreendê-la, ele manteve-se isento. A lei da época dizia, era para ser apedrejada, né? E aí ele diz, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Não tinha ninguém. O único sem pecado era ele. E ele não atirou, né? Foi capaz de acolher tanto a mulher como aqueles que queriam jogar a pedra, porque ele não os condenou. Ele apenas disse, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E aí eles foram embora saindo envergonhados, a partir dos mais velhos e depois os mais jovens, né? Então, ele ensinou o respeito, quanta coisa, né? Obediência a Deus, que eu comentei, né? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando a gente não está legal, muitas vezes a gente fica aborrecido porque está doente, não fica? Vocês não, que são tranquilos, né? Mas a humanidade lá fora se aperreia pra caramba com isso, né? Ficar doente não é vontade de Deus, não. É construção da gente e faz parte do nível evolutivo do tipo de plano onde a gente está vivendo, mas não que seja a vontade de Deus, né? Então faz parte do nosso processo experiencial para que a gente aprenda e desabroche atributos espirituais a partir da nossa essência, do reino de Deus que está dentro da gente. Então, naquele momento em que a gente está passando por alguma atribulação, né, é a hora de perguntar, puxa, Senhor, né, o que é que o Senhor quer que eu aprenda através disso? E manter a calma. Porque quando a gente mantém a calma, a gente tem maiores possibilidades de perceber as saídas, né? Perceber as saídas. Então, nesse sentido, a gente fazendo essas elucubrações, qual o convite de Jesus? Até ali se vivia de acordo com o instinto, sobrevivência, né? O outro podia ser o inimigo, mesmo sendo da mesma tribo. E se fosse de outra tribo, aí é que podia ser inimigo mesmo. O instinto prevalecia. Era olho por olho, dente por dente. A vingança estava na ordem do dia. Tudo era vinculado à sobrevivência. Aí vem Jesus e diz, não é por aí. Aprenda a amar, né? E o maior exemplo nesse sentido, em relação a sair do instinto e da sobrevivência, foi ele ter se permitido ser preso.
torturado, humilhado e morto. Porque eu não imagino que Jesus, com todo aquele potencial que ele possuía, porque a gente vê lá, ele foi capaz de levitar, né? Levitar, aquilo de caminhar sobre as águas foi levitação. Ele era capaz de manipular os átomos da matéria, transformar água em vinho, materializar pães e peixes, né? Então, ele sabia como fazer isso. Lá em um dos evangelhos tem Jesus está num determinado local, ele desaparece daquele local e aparece em outro, né? Mirabelli, um médium brasileiro, ele tinha uma mediunidade extraordinária e em pesquisa ele foi capaz de fazer isso também. Porque Jesus disse, tudo que eu faço vós podeis fazer. Vós sois deuses, né? O que é ser deuses? Ou seja, o potencial que eu tenho, vocês também têm. Emmanuel diz que Jesus participou da criação do nosso planeta, do nosso sistema solar. Então, ele co-criou com Deus. Isso é atributo de uma divindade, né? Então, ser Deus não é ser Deus no sentido do divino, né? Mas é desabrochar um potencial divino que está lá dentro e ser um com Deus. No budismo, tem uma escala de mundos. São 7 escalas. O mundo dos infernos, o mundo dos espíritos famintos, o mundo dos animais, o mundo dos humanos, o mundo dos semideuses, dos deuses e o mundo divino. Então o indivíduo tem que passar por esses reinos até transcender tudo e se colocar no nível, no plano do divino, né? Ele vai falando isso. Então, o nível dos semideuses são seres de uma evolução extraordinária que pode ser moral e intelectual, pode ser só moral, ainda evoluindo intelectualmente, ou pode ser extremamente evoluídos intelectualmente, mas não evoluídos moralmente. Tanto que no reino dos semideuses pode haver falha, né? Pode haver falha. E os espíritos superiores, eles nos falam isso, que só a partir do espírito puro. Mas até chegar no espírito puro, né, tem uma gradação enorme. A gente, vocês não, né, que estão em outro nível, mas eu e a humanidade, a gente está no nível primário de evolução. Muito primário mesmo. Tanto que a Terra é o segundo na escala de planetas, expiações e provas. O primeiro é o primitivo. E depois tem os outros. Então a gente está no segundo, a gente está saindo do primitivo. Instinto predomina. De onde vem o amor? Do instinto. De onde vem a inteligência? Do instinto. O instinto é o germe, que pelas experiências, pelo processo evolutivo, tudo mais vai desabrochando. Tudo mais vai desabrochando. Então o convite de Jesus, e ele exemplificou com isso, se permitindo ser preso, torturado, humilhado e morto, né? Para mostrar que, na verdade, ninguém morre. Todos somos eternos, imortais. Durante a vida física, mas não em corpo, pelo corpo, e no mundo espiritual. No mundo espiritual tem morte também, vocês sabiam disso? O indivíduo, quando atinge um nível de evolução, parte do perispírito dele, que correspondia ao nível anterior, se dissipa e ele sai daquele plano e vai para um outro. Então, naquele plano, ele não está mais presente. A morte é diferente daqui, né? Que a gente deixa um corpo material, um corpo de carne, e passa para o mundo espiritual.
né? Então, esse é o convite de Jesus, que a gente treine para a gente suplantar sobrevivência. A gente não está aqui para batalhar o pão de cada dia, não, né? Batalhar o pão de cada dia faz parte do aprendizado para que a gente evolua, para que a gente se conecte com Deus. A gente não está aqui necessariamente para ser feliz, não é. Porque a gente tem momentos de felicidade e tem outros em que a gente se sente mal. Quando perde algum ente querido, quando alguma coisa acontece que contraria a gente. O objetivo da gente aqui é aprendizado. Quanto mais a gente aprende, menos sofre, né? Menos sofre, porque a gente vai saindo dessas faixas comuns de sofrimento que tem a ver com a nossa necessidade de controle. Aí o pessoal me pergunta, né, o que é que eu posso fazer para sair da ansiedade? Eu disse aquilo que todos nós precisamos fazer. E o que é? Deixar de tentar controlar aquilo que não dá para controlar. E deixar de controlar aquilo que não dá para controlar, né, é a gente sair da sobrevivência. É a gente se colocar disponível para a vida e para Deus. E aí a gente vive muito melhor, vive mais tranquilo, vive mais calmo, sem estar pensando como é que vai ser daqui a pouco, né? Então, esse é o convite de Jesus. Que a gente saia da faixa do instinto, da sobrevivência, e a gente compreenda que somos aprendizes da vida. E aqui estamos para treinar, para exercitar o amor, o perdão, a bondade, a inteligência, né? Treinar tudo aquilo que já nos caracteriza como humanos, para que a gente supere a faixa animal que ainda está na gente e a gente se humanize de verdade, né? Nos tornando realmente humanos. Porque a próxima etapa é da gente se espiritualizar mesmo, né? Mas por enquanto a gente ainda está se humanizando. Então que Jesus nos auxilie em nossa caminhada, né, para que a gente compreenda isso visceralmente, não é só intelectualmente. E a gente possa, no dia a dia, a gente aplicar aquilo que a gente está aprendendo. Para que um dia realmente, né, reverbere, emerja da nossa intimidade o reino de Deus que está lá. E aí, quando isso acontecer, né, a gente estará inteiramente conectado com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, vivendo de uma outra forma. Então, muita paz para todos nós. Ah, ok. Então, a prece ficou comigo, né? Vão me aguentar um pouquinho mais. Então, vamos fechar os olhos. Deixe os olhos fechados. Solte o corpo. Respire profundo. Bem suave e profundo. Vamos imaginar Jesus bem pertinho da gente. Vamos imaginá-lo todo luminoso, olhando para nós, sorrindo e nos envolvendo num abraço luminoso. E vamos dizer para ele o seguinte: Jesus, aos poucos, mestre, estamos compreendendo teus ensinos. Mas, embora já o conheçamos, há uma parte de nós que teima em permanecer nos pensamentos, atitudes e comportamentos mais antigos. E é por isso que recorremos à tua bondade, para que, embora saibamos que já o faças,
Nos ajude todos os dias, a todo momento, nos lembrando para que possamos realmente colocar em prática o que nós já sabemos. Te agradecemos pela tua bondade, que nos tem proporcionado novas e novas oportunidades para que o aprendizado se faça. Pedimos que a tua luz se faça presente não somente sobre nós, mas sobre toda a humanidade, principalmente aqueles que sofrem e que ainda se sentem distantes de ti. Abençoa-nos a todos com a tua paz e com o teu amor.